Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão aqui, aqueles também que estão em casa, né? Nós possamos ter um bom domingo na presença do nosso Deus. Eu vou estar lendo aqui em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Nosso Jesus falando ali para os 11 discípulos. Vamos estar orando. Grandioso Deus, soberano Pai, Senhor meu Deus, eu vim aqui primeiramente te agradecer, ó Pai, pela noite que tivemos, agradecer ao Pai por esse amanhecer, ó Pai, que o Senhor está nos permitindo, agradecer ao Pai pelo dom da vida, por cada um, Senhor Jesus, que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que talvez não podem estar aqui, ó Pai, por algum motivo de enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, estar visitando a cada um deles também, ó Deus, e levando uma bênção especial. Senhor meu Deus, eu venho aqui te agradecer, porque o Senhor, ó Pai, nos convocou a estar indo e fazer discípulos, ó Pai, em todas as nações, ó Pai, que nós possamos obedecer a Tua palavra, os Teus mandamentos, em nome de Jesus, amém. O poder de transformar, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Eu gosto de trazer sempre um relato missionário, e esse relato missionário eu vi na sala de oração, né? E é da irmã, a comida, o almoço, uma roupa para aquelas pessoas, mas ali eles têm sempre um grupo específico. Por quê? Porque eles fazem amizade, né, intencional ali com aquelas pessoas, para aquelas pessoas, quando se sentirem à vontade, saber onde procurar ajuda, né, com eles. E essa missionária, ela conta que ao voltar, né, ao retornar daquele tempo ali de entrega, de palavra, né, porque a gente não leva só o alimento físico, a gente leva também o alimento espiritual. E ali eles voltando com a mochila já vazia, ela viu um rapaz vindo em sua direção. E aquele rapaz, quando chegamos perto deles, ela pegou e falou assim, com o coração muito entristecido, ela disse que não, infelizmente, que não tinha mais o alimento para dar para aquele rapaz, que aquela comida já havia acabado. E aquele rapaz falou: tia, dessa forma, tia, você acha que eu cheguei até você para pedir comida? Não, tia, comida eles jogam para a gente na rua. Eles jogam a comida para a gente na rua como a gente fosse um animal, um cachorro. Eu vim aqui porque vocês me fazem sentir que eu sou um ser humano, que eu sou especial, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu cheguei até vocês, né? E aí isso me faz pensar, será que eu também tenho transmitido às pessoas, aquelas pessoas que estão nas ruas, aquelas pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus, isso que aquela missionária, que aquele grupo missionário transmitiu, né, que é fazer aquela pessoa se sentir especial, fazer aquela pessoa se sentir, por mais que ela esteja naquele mundo ali, naquela desgraça, né, que muitos acabam largando seus lares, ou não tendo lá, indo para as ruas, usando droga. Será que eu, quando eu passo, vindo da minha casa até chegar aqui à igreja, eu transmito essa paz, eu transmito isso? Será que eu, como uma missionária, né, porque nós todos somos missionários, será que a gente dá essa liberdade? Porque ali diz assim, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Então nós não devemos nos acovardar, nós devemos chegar até aquela pessoa, pelo menos um bom dia, né? Eu venho de lá de casa até aqui, para muitos eu vim com um bom dia. E aí eu acabo fazendo até amizade com aquelas pessoas que passam a noite na rua, né, no alcoolismo, e aí dá bom dia, e quer parar, e quer abraçar, e quer conversar. Infelizmente esse tempo não é o tempo da gente parar e abraçar, mas não custa nada a gente dar um bom dia, a gente falar do amor de Deus, mostrar para aqueles ali que eles são importantes para Deus, né? E a necessidade desse rapaz era isso, era
de parar ali naquele tempo e ouvir isso da boca daqueles missionários, né? Então, que a gente possa orar ao Senhor. Se a gente ainda não tem essa liberdade, né? Se a gente tem essa vergonha, pedir a Deus que tire essa vergonha, porque a gente não deve ser envergonhado do Evangelho, né? E parar e dar uma palavra a essas pessoas, porque muitos ali, às vezes, realmente não estão carentes do alimento físico, mas do alimento espiritual, que traz salvação e libertação a essas vidas. Essa mesma missionária, ela disse a seguinte frase: missões se faz com as mãos dos que dão, joelhos dos que oram e os pés dos que vão. Então, que nós possamos ser essas mãos que dão, né? Estende a mão para dar, doar um pouco, né? Que muitas vezes a gente tem, mas não deixar de fazer, dobrar os nossos joelhos em favor dessas vidas, né? E dos missionários, e né? Porque às vezes a gente acha que ir é só ir para outro país, não. Até no seu bairro, dentro da sua casa, você deve ir e falar de Jesus a esses corações. Agora eu vou pedir para que o Gilvan esteja levantando daí mesmo e orando, para que Deus nos dê esse coração sensível para perceber essas pessoas, não só orar, mas levar uma palavra de amor, de salvação e de cura para essas almas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, por estar na tua presença. Senhor nosso Deus, que o Senhor venha colocar em nossos corações, que a gente possa levar a tua palavra. Não importa, Pai, quem seja, aquela pessoa que está drogada, Pai, aquela pessoa que pela sociedade não vale nada, mas que a gente possa se achegar a essa pessoa, Pai, e falar do teu amor, porque foi essa a missão que o Senhor nos deu, Pai, de falar da tua palavra, do teu amor, porque o Senhor ama, Pai, a todos nós, Pai, independente do que somos, Pai. Obrigado, Pai, por que o Senhor tem feito em nossas vidas. É a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para os cânticos espirituais. Bom dia mais uma vez, né? É bom estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. E o versículo se encontra lá em Salmo 117, que fala bem assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a sua verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Sabemos que estamos passando por essa epidemia, essa desgraça que está assolando o nosso planeta Terra, mas que a gente possa louvar, porque Deus é Deus em todo o tempo, não importa o que nós estamos passando, Deus vai ser sempre Deus. Então vamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade.
ao Senhor ainda com o cântico digno és de glória, porque o nosso Deus é digno, o nosso Deus é grande. Apesar que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas o nosso Deus é grande sobre todas as coisas, digno és de glória. Vamos dedicar também nossos dízimos, né, e nossa oferta. Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia a você que está em casa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Enquanto você abre aí, eu vou chamar o Guaraci aqui na frente. Ele vai dar uma palavra à igreja e em seguida nós iremos orar. Bom dia, igreja. Bom dia a você que está em casa, participando, não assistindo, mas participando deste culto e louvor ao nosso Deus. Nós já ouvimos falar sobre missões mundiais, mas eu venho aqui falar sobre missões nacionais também. Vocês da igreja sabem, a igreja tem conhecimento que a Débora está no campo missionário. Ela foi para o campo missionário como missionária radical. E agora ela não é mais missionária radical, mas ela foi contratada como missionária em formação. Então hoje a Débora é missionária em formação. Nós temos alguns irmãos aqui da nossa igreja que a adotaram, que a adotaram para participar dessa missão. E essa missão não é só daquele que está
no campo, mas daqueles que estão aqui, né? Como a Débora falou, né? Com os pés dos que vão, os joelhos do que oram e a contribuição, né? A mão dos que contribuem. Então você que tem a Débora adotada como uma missionária, você faz parte dessa missão que Deus confiou, não só a ela, mas a você e a mim também, né? Então, informação. Débora hoje é missionária em formação, né? Contratada pela Junta de Missões Nacionais, né? Então nós devemos estar sempre orando, não só pela Débora, mas por tantos outros missionários radicais, tem outros também que estão em formação e carece das nossas orações. A batalha não é fácil, a batalha não é fácil. Cada dia tem uma experiência nova, né? E eu gostaria que vocês estivessem orando por ela, pela equipe que trabalha aí na unidade feminina, né? Hoje ela mandou uma mensagem relatando, né, que essa noite não foi fácil, né, porque teve manifestações, né, tanto espirituais como físicas, né, no sentido de pessoas, né, se sentindo mal. Então ela estava no apartamento missionário e teve que ir para a unidade junto com os demais, e tiveram que convocar o pastor que é responsável para estar com eles lá. Após uma dessas meninas se restabelecer, ela foi preciso levar para o hospital, né? Então nós possamos estar orando, porque a batalha não é fácil. Às vezes a gente passa por coisas mínimas aqui e nós às vezes reclamamos, mas quem está no campo, quem está lidando principalmente com essa pessoal de situação de rua, de dependente, a situação é muito maior ainda do que aquilo que muitas das vezes nós passamos e reclamamos. Então vamos orar. E queria convocar você, que se ainda não faz parte dessa missão de adotar um missionário, hoje nós temos a Débora aqui. De repente você tem outros missionários adotados. Nós temos vários irmãos aqui que já fazem parte, né, dessa adoção missionária. E se você quiser participar também dessa missão de Deus, abençoando a vida da Débora para que ela continue no campo, vocês podem estar me procurando, tanto vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão em casa também, podem entrar em contato comigo para que a gente possa dar maiores informações. E que Deus nos abençoe e abra os nossos olhos, né, e queime o nosso coração para que entendamos que a missão que o Senhor confiou aos missionários não é fácil, ainda mais diante dessa pandemia. Deus nos abençoe. Irmãos, eu pedi que agora se desse essa palavra, desse essas informações à igreja, porque tem mais conhecimento de causa dessa questão, né? Por causa de Débora, sua filha, eles conversam mais, estão mais juntos, né? E as informações chegam primeiro a ele. Eu recebi ontem à noite a carta de Débora, né? Via WhatsApp. E é importante a igreja saber que tem alguém daqui da igreja, que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, foi discipulado na igreja e hoje caminha progressivamente na formação de missões, na formação missionária. Essa contratação em missionário em formação exige do candidato uma participação financeira. Então a junta entra com uma contribuição, mas o candidato ele precisa entrar com outro, né? Porque a junta não tem toda a condição financeira de arcar com isso. E essa também não é a função da junta, né? Às vezes a gente acha que a junta de missões ou as juntas de missões que são responsáveis em fazer missões. Não, elas são só a plataforma, o meio, a forma que unifica as igrejas batistas para que a ação missionária de cada igreja batista local não se resuma apenas na sua localidade, mas possa ir para outras cidades, possa atingir outros estados e possa atingir outros países, tá? E é importante para o missionário em formação entender que a obra missionária depende de uma promoção missionária, né?
E essa promoção missionária significa instigar as igrejas a entender que fazer missões é pela fé. Não dá para você colocar no orçamento da igreja, e nem devemos colocar no orçamento da igreja uma contribuição para missões. Não, tem que ser uma atitude de fé da igreja. Por isso que a gente faz as campanhas. Por isso que a gente precisa ir além dos dízimos na hora de pensar em missões, né? A igreja que tem no seu orçamento um valor já destinado a missões, ela deve continuar fazendo a promoção missionária, as campanhas missionárias, porque fazer missões é um ato de fé. Não é? É um ato de fé. Então, é por isso a importância dessa palavra à nossa igreja, mesmo sendo aí da Junta de Missões Nacionais e nós estando com ênfase em missões mundiais, mas precisamos colocar a igreja a par aí daqueles que, entre nós, Deus tem chamado especificamente para esta obra. Tá? Então nós vamos nesse momento ter mais um momento de oração. Nós vamos ficar um momento em silêncio, orando pela obra missionária no Estado, no Brasil e no mundo, e também orando pela nossa irmã Débora nesse novo estágio da sua formação missionária. E assim como Deus lhe deu todos os recursos, né, na primeira fase, Ele deu também agora, e que gradativamente ela vai amadurecendo na fé, no seu amor pelas almas, na espiritualidade, e que em breve ela chegue àquele status de missionária, e aí ela vai estar indo para aonde o Senhor a convocar, né? E aí nós continuaremos sustentando a irmã Débora e todos os outros missionários, como sempre fazemos, em oração, mas também financeiramente. Então, um momento de oração. Você que está em casa, ore nesse momento. Você que está aqui, ore, e eu estarei quebrando esse momento de oração numa oração em voz alta. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos mais uma vez colocar a obra missionária no mundo todo diante de Ti. Pedimos especificamente pela nossa Junta de Missões Mundiais, que nesse tempo, como batistas brasileiros, damos ênfase em fazer missões no mundo, para além das fronteiras do nosso país. Que o Senhor dê toda a sabedoria a todos aqueles que trabalham na Junta, os funcionários da Junta, os missionários da Junta, o nosso diretor, que em nome de Jesus o Senhor dê a eles a sabedoria, a fé de continuar fazendo a obra missionária num tempo tão difícil, não apenas financeiro, não apenas na questão dos valores, não apenas na questão cambial, mas principalmente nessa questão pandêmica. Que em nome de Jesus o Senhor continue chamando, sustentando, e através destes homens e mulheres que são teus missionários espalhados pelo mundo, Tua palavra, o Evangelho de Cristo, continue sendo pregado e alcançando pessoas com a mensagem de que elas foram sim criadas à imagem e semelhança de Deus, que são importantes para Deus, que são valorosas para Deus, mas que precisam se arrepender dos seus pecados, que carecem da glória de Deus, que são amadas por Deus, mas ainda vivem debaixo da ira de Deus, e que precisam de Cristo para experimentar esse maravilhoso amor. Que o Teu Evangelho continue sendo
pregado no mundo. Nesta hora nós te suplicamos pela vida da irmã Débora, que o Senhor esteja com ela ali, todas as suas companheiras de missão, agindo, trabalhando, se doando, aprendendo. Supre suas necessidades em todas as áreas. Abençoa a obra missionária nacional que é realizada aqui no nosso estado. Abençoa a Cristolândia, Senhor. Um trabalho tão espetacular, tão maravilhoso, tão transformador no nosso país, que em todas as cidades onde há uma Cristolândia, que não falte recursos, que não falte visão, que não falte anseio, que não falte dedicação, para que nós, como batistas, continuemos pregando o Teu Evangelho a todas as pessoas. Pai, fala o nosso coração nessa manhã, através da Tua palavra que nós vamos ler agora. Fala o nosso coração e leva a Tua igreja, leva cada membro da Tua igreja, cada servo do Senhor que está aqui conosco e que está assistindo essa transmissão, a ser impactado pela Tua palavra, transformado pela Tua palavra, a fim de que como igreja enfrentemos de maneira bíblica todos os desafios dessa pandemia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Isso aí. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e verso 14, que diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Irmãos, uma sentença que eu repliquei ao longo de todo o ano passado, desde o início da pandemia, e venho fazendo a cada domingo aqui na igreja, porque isso a gente não pode esquecer, isso não pode passar da nossa vista, isso não pode sair do nosso coração, isso não pode ficar ofuscado na nossa mente, é de que a igreja tem o que compartilhar, porque a igreja tem a quem recorrer. Em qualquer situação de desgraça no mundo, principalmente quando essa desgraça ou essa peste alcance o povo de Deus, a igreja sempre terá o que compartilhar de bom. A igreja sempre terá o que oferecer de esperança, de solução, de luz para as pessoas, porque a igreja tem a quem recorrer. E a gente vê isso bem explícito na resposta de Deus a uma oração de Salomão. Salomão havia acabado de construir o templo do Senhor, o primeiro templo físico do Senhor, e num local específico, com endereço específico. Até Davi, o templo de Deus era um templo móvel, era um tabernáculo construído por Moisés. Davi vai dizer: eu habito no palácio e Deus habita em tendas. Deus vai responder a Davi: Davi, eu não preciso de casa para habitar. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu não preciso disso. Mas eu sei a intenção do seu coração. Você não vai construir o templo, mas Salomão vai. O teu sucessor vai. E demorou 20 anos para que Salomão construísse tanto o templo quanto o palácio dele.
E tanto o templo quanto o seu palácio foram obras tão magníficas, tão extraordinárias. E se você está lendo comigo aí a Bíblia, alguma na semana passada a gente leu, né? Esta passagem, mas em 2 Reis, não é? A gente leu essa passagem quando Salomão conclui essa obra. E lá o texto está um pouquinho diferente, não é? Mas é a mesma história que está aqui em Crônicas, está lá no livro de Reis, apenas com uma ênfase diferente, ok? Então nós vimos o tempo, o trabalho, o esmero e a grandiosidade do templo que Salomão construiu para Deus. E Salomão pediu para que aquele templo não fosse apenas um monumento na história, não fosse apenas uma das maravilhas do mundo, mas fosse um local onde o povo de Deus pudesse recorrer em momentos de dificuldade, em todos os momentos. E ele ora a Deus sobre isso, e Deus responde para ele: ouvi a tua oração. E quando Deus diz isso para Salomão, e hoje o templo para nós não tem a mesma importância que tinha no Velho Testamento, o templo no Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição de Jesus, não tem mais a mesma importância para o povo de Deus, como tinha até esse presente momento. O ensino, o princípio que está por detrás disso prevalece. Deus está sempre acessível ao seu povo, principalmente em momentos de crise, em momentos de pandemia como nós vivemos. E a igreja não pode se omitir. Não é porque nós não podemos mais sair, não é porque nós não podemos mais realizar determinadas atividades que nós realizávamos aqui e lá fora. Não é porque nós estamos de alguma maneira cerceados, limitados. Algumas igrejas no Brasil não estão podendo nem abrir os seus templos como nós estamos aqui hoje. Eles estão sendo transmitidos porque está proibido a reunião, o encontro da igreja no seu templo, mesmo respeitando todos os protocolos de segurança. Mesmo a igreja com todas essas limitações impostas naturalmente pela pandemia e legalmente por governadores e prefeitos, a igreja tem o que compartilhar, a igreja tem uma mensagem poderosa, a igreja tem alívio, a igreja tem esperança, a igreja tem perseverança, a igreja tem refúgio para compartilhar com todas as pessoas, porque a igreja tem a quem recorrer. É o que Deus está dizendo aqui. A igreja tem a Deus. E o que Deus diz que nós precisamos fazer? No domingo passado pela manhã eu preguei sobre o temor do Senhor, a desgraça que está acontecendo na igreja do Senhor pela falta do temor do Senhor. Muitos crentes hoje temem mais o vírus do que a Deus. Há mais mobilização nas denominações, nas igrejas, há mais preocupação nas igrejas quanto a relacionar-se com esse vírus, a como lidar com esse vírus, do que a como relacionar e a lidar com o Deus Santo que nós servimos. E hoje à noite nós vamos pregar sobre a santidade de Deus, baseado lá em Isaías 6. Uma visão que a gente precisa ter de Deus, guardar no coração e viver, para que de fato como igreja saibamos como lidar com os desafios dessa pandemia, com as incertezas dessa pandemia. Então, domingo passado eu falei pela manhã sobre o temor do Senhor. Jesus disse: temei antes aquele que pode jogar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Não temam os homens o que eles possam fazer a vocês. Não temam as leis. Não temam o que os demônios, Satanás e seus demônios possam fazer a você.
Não temam o que essa pandemia possa fazer a você. Temam, antes de tudo, sobre todas essas coisas, a Deus em primeiro lugar. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas nós vivemos um tempo em que a igreja está perdendo o temor do Senhor. E se tem uma coisa que esses tempos pandêmicos têm nos evidenciado, é essa triste realidade. E Deus disse, quando chegar esse tempo de problemas, de desgraças, de pestes sobre a terra, a responsabilidade é da igreja em clamar, em pedir, em suplicar, a que Deus tire, a que Deus remova, a que Deus minimize os efeitos de todo esse mal. 4 coisas a igreja precisa fazer. E não dá para fazer 3. Não dá para fazer 2. Não dá para fazer uma. Não dá para um grupo da igreja faz uma, outro grupo da igreja faz outra, um outro grupo da igreja faz outra, e o outro grupo da igreja faz outra. Não dá para dividir isso. Cada um de nós tem que fazer essas 4 coisas. E já era para a gente estar fazendo isso há um ano atrás. Todos os dias. Dentro das nossas casas. Primeiro dentro do nosso coração. Depois dentro das nossas casas. Dentro das nossas igrejas. Deus diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, temos que cumprir essas 4 condições para recebermos restauração. Restauração na vida, no coração, na alma, na nossa fé, restauração na nossa casa, restauração na nossa igreja, restauração na nossa comunidade. Precisamos cumprir. Primeiro, precisamos nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Por que se humilhar? Porque é comum, quanto mais nos somos abençoados por Deus, quanto mais nos tornamos fiéis a Deus, quanto mais clamamos a Deus, e mais Deus nos abençoa, e mais Deus melhora a nossa vida, mais relaxado na fé a gente fica. É o que a gente vê na história do povo de Deus. Obrigado. É o que a gente vê na história do povo de Israel. É o que a gente vê na história da tribo de Judá. É o que a gente vê na história da igreja. É o que a gente vê nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós precisamos reconhecer que por mais abençoados que sejamos por Deus, essas bênçãos nos seduzem a achar que somos tão importantes, que somos tão amados, que temos um alto valor, de que a intimidade que temos com Deus nos coloca no mesmo padrão, no mesmo patamar que Ele. A gente confunde as coisas e a gente deixa de se humilhar. Qual é o contrário de se humilhar? Se exaltar. E qual é a mensagem central do Novo Testamento? Aquele que se exalta é humilhado. Aquele que se humilha é exaltado. Somos filhos de Deus, Ele é o nosso paizinho. Ele nos deu o Espírito que clama Abba, Pai. Sim. O sangue de Cristo inaugurou um novo e vivo caminho que nos dá acesso direto ao verdadeiro Santo dos Santos. Podemos todos os dias, em qualquer lugar, dobrar os joelhos com fé e clamar a esse Deus que Ele nos toma nos braços. Sim. Somos a menina dos seus olhos. Somos
Ainda que a nossa mãe nos esquecesse, Ele jamais esqueceria de nós? Sim! Mas Ele é Deus. E nós continuamos sendo pecadores. A verdade que Deus nos dá, com uma certa libertinagem no nosso relacionamento com Ele. Às vezes, porque Deus é tão bom por nós, para nós, achamos que somos iguais a Ele. Por isso que o povo de Deus precisa se humilhar. Por isso que vem os problemas. Por isso que Deus permite as pandemias. Por isso que Deus permite as tribulações, as desgraças. Para que o povo de Deus acorde e entenda que nesse mundo nós haveremos de passar tribulações. E que precisamos estar e manter a nossa vida e a nossa relação com Ele sempre a partir da humildade. O humilde necessita, o humilde carece, o humilde precisa. O humilde não se sente no direito. O humilde não pode exigir. O humilde não pode decretar. O humilde, ele nem pede, ele clama. E há uma diferença entre pedir e clamar. Deus está dizendo que se em algum momento da história do seu povo, o seu povo vivesse um momento parecido como esse que nós estamos vivendo, se o seu povo se humilhasse. Nós precisamos nos humilhar. Todos os dias diante de Deus, nós precisamos olhar para a nossa miséria, para a nossa necessidade. Saber que somos ninguém e nada sem Cristo. A humildade é o cerne, é o germe, é a essência da vida cristã. E isso é justamente o contrário da nossa natureza pecaminosa, que é orgulhosa, que é altiva, que auto se promove, que quer sempre aparecer, que é cheia de estrelismo, que quer protagonizar, que quer fazer, realizar, que quer ter poder. A humildade, ela é o total oposto da nossa natureza humana, decaída, degenerada, corrompida. Foi justamente aí que Adão e Eva pecaram. Quando Satanás lhes disse: no dia que vocês comerem esse fruto, vocês serão igual a Deus. Ai, Deus. Até aquele presente momento, Adão e Eva nunca tinham pensado como é que seria uma vida se eles fossem iguais a Deus. E eles comeram do fruto. E o que havia de imagem de Deus neles se perdeu, se corrompeu, se diluiu, borrou. Porque Satanás estava mentindo. Porque também foi esta a causa da sua queda. Sentar, ocupar o trono do Altíssimo. E essa é a razão para a gente cair todos os dias. O nosso orgulho, a nossa autossuficiência. A gente achar que pode servir a Deus do nosso jeito, da nossa forma, a nossa maneira. Irmãos, como tem sido abençoador reler a Bíblia, mas reler a Bíblia devagar. A gente está relendo em 4 capítulos.
dá para você ler e meditar. Olha, como eu tenho refletido. Nós estamos ali, agora já ali falando dos reis de Israel. Já passamos de Elias, já passamos de Acabe. E nós estamos chegando num período em que vai começar as grandes reformas espirituais na história de Israel. Mas sabe o que é interessante? É que apesar de se levantarem bons reis que busquem a Deus, o povo continua sacrificando nos altos. A maneira de adorar a Deus ainda não está acertada. Isso só vai acontecer com Josias. Eles expulsam os adoradores de Baal, eles quebram os templos pagãos, mas o povo continua adorando a Deus do seu jeito. E Deus disse que tem um jeito certo de adorá-lo. Existe uma forma correta de adorá-lo. Mas o povo se desviou tanto de Deus, que nesse período da história de Israel, a adoração a Deus não está devidamente acertada. Isso vai acontecer alguns anos depois, algumas décadas depois. Por quê? Porque prevalece ainda aquilo que está escrito no finalzinho do livro de Juízes. Cada um fazia o que bem entendia. E se tem algo que caracteriza essa autonomia, essa falta de humildade no povo de Deus, é a gente querer servir a Deus do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que nos agrada, e não do jeito que agrada o nosso. É dar a Deus aquilo que a gente acha que é o suficiente, e não aquilo que Ele exige de nós. É barganhar a santidade, é negociar a religiosidade. E é por isso que, se nós queremos ser a resposta nesses tempos de pandemia, ter o que oferecer em esperança, em luz, em perseverança, em solução para esse mundo perdido, caótico e amedrontado, se nós queremos recuperar o temor do Senhor, nós precisamos primeiro nos humilhar diante dele, abrir mão dessa autonomia, abrir mão dessa autossuficiência, abrir mão de tudo, de toda a nossa bagagem religiosa, que dá a nós a sensação de que sabemos o que Deus quer e sabemos melhor do que os outros. Não, nós não sabemos. Nós esquecemos. E nós fazemos como achamos que devemos fazer, porque nos falta a humildade. Humildade diante da palavra de Deus. Falta humildade para eu, antes de sair, antes de fazer qualquer coisa, eu dobrar os meus joelhos e agradecer a Deus por isso que eu fiz. Abrir a palavra de Deus, meditar e ver o que Deus espera de mim nesse dia. Humildade. Antes de entrar no carro, Senhor, me proteja. Quantas vezes a gente vai e vem com o nosso carro para cima e para baixo, e a gente não sofre um acidente, a gente não passa por nenhuma dificuldade, mas a gente não agradece a Deus, mesmo sem a gente orar e pedir para nos proteger, Ele nos protege. Irmãos, quando isso acontece comigo, há uma tristeza no meu coração. Quando eu vou e volto com o meu carro para fazer o que eu tiver que fazer, e eu chego em casa e eu descubro que naquele dia eu não pedi a Deus para me proteger enquanto eu dirigisse, e Ele me protegeu. Isso é falta de humildade. Isso é um senso de autonomia que precisa ser desconstruído e abandonado nas nossas vidas. Se a gente não consegue submeter a Deus nas coisas simples, nós vamos submeter nas coisas mais complexas?
Não vamos. Nós vamos continuar com o pecado oculto. Nós vamos continuar nas escuras da nossa alma, satisfazendo o nosso ego. Por isso que Deus exige do seu povo, que se chama pelo seu nome, cumprir a primeira condição para Ele realizar a restauração na vida do seu povo e na vida do mundo. Que é uma promessa aqui de Deus, sará o quê? A terra. É que a gente trabalhe diariamente com um espírito de humildade, de sujeição, de submissão a Cristo, a sua palavra. E meus irmãos, isso tem que ser um exercício diário. Quando a gente deixa de fazer isso um dia, isso já compromete todo o tempo que nós passamos em disciplina espiritual diante de Deus. Quando chega uma semana, quando chega um mês, que a gente não tem a disciplina regular de todos os dias, nos humilharmos diante de Deus, porque precisamos dele, porque Ele é Deus e nós não. A gente começa a colher os frutos amargos de uma vida sem Deus. E não tem pastor, não tem igreja, não tem nada no mundo que resolva isso. É só arrependimento e confissão. É voltar a se humilhar diante de Deus. Então, meus irmãos, que nessa manhã, eu e você, nós possamos, em nome de Jesus, olhar primeiro para o nosso coração. Olharmos no espelho da palavra de Deus. Nos perguntar: estamos mesmo sendo humildes, dependentes, carentes de Deus? Será que as nossas escolhas, a maneira como a gente passa o nosso tempo, aquilo que a gente prioriza, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, onde estão concentradas todas as nossas habilidades, toda a nossa criatividade, todo o nosso tempo, tudo que há melhor em nós, converge para Deus? Se não, nessa manhã, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é nos humilhar diante dele. Nós vamos ter aqui agora mais um momento de oração. E agora você vai orar por você. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. Você sabe se você está vivendo em humildade diante do Senhor. Você sabe. E essa é a hora, meus irmãos e minhas irmãs, a você que está em casa, que poderia estar aqui e não está. Para você que está em casa, cheio de vontade de vir aqui, mas não pode estar. Esse é o momento para nós, como igreja do Senhor, nos humilharmos diante dele. Então clame a Jesus pela sua vida. Clame a Jesus pela sua vida agora. Confesse os seus pecados. Reconheça se você tem sido autônomo. Reconheça se você tem vivido a sua vida à parte de Deus. Reconheça se você se colocou no mesmo patamar de Deus, sendo você quem define a sua vida. Esse é o momento para a gente se humilhar, para a gente reconhecer esse pecado, o pecado do orgulho, da altivez de espírito, da autossuficiência, e nos humilhar diante de Deus. Ore pela sua vida, peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração.
Ó Senhor Todo-Poderoso. Tem misericórdia de nós. O Senhor sabe como nós temos vivido as nossas vidas. O Senhor sabe em que grau está a nossa humildade diante de Ti e a nossa autonomia diante de Ti. Que a Tua palavra nos mude e nos transforme nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Louvemos esse Deus maravilhoso. Só nele podemos confiar. Em Jesus Cristo, um grande amém. Se a gente se humilhar e buscar a tua face,
Essa oração, Pai, eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.